comigo três convidados, boa noite aos três, Sérgio Juma, João Pereira, Amado Yassine. Com eles então vamos tentar olhar para este conflito, tentar uma caracterização, que tipo de conflito é este, quem são os potenciais mandantes do mesmo, que as autoridades dizem ainda não saber. Vou começar pelo João, porque produziu um dos primeiros estudos no terreno em 2017 à volta deste conflito com Salvador Foquilha e Saída Bibi, intitulado A Radicalização Islâmica em Moçambique, o caso de Mocimboa da Praia. Na altura ainda o conflito estava restrito, portanto, a Mocimboa da Praia. 2 anos depois, os ataques estenderam-se para os distritos que eu mencionei há pouco tempo. A pergunta que eu coloco ao João, o que é que favoreceu esta extensão do conflito? E quando vocês fizeram o estudo em 2017, encontraram elementos que potenciavam esta expansão do conflito ou não? Ou era apenas aquele ataque que tinha sido protagonizado a uma esquadra da polícia? Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade que é nos dada para poder fazer um debate sobre esta natureza. Eu acho que quando publicamos este exercício acadêmico que foi feito pela MES e pela Fundação Massa, liderado por Salvador Domingo Cadete Forquilha e Sheikh Saída Bibi, eu simplesmente era, vamos dizer, um assistente de campo, né? Nesse processo. Queria dizer que logo aí ficou muito patente de que não seria um conflito a ser resolvido num período de 3 ou 4 meses. Por quê? Porque, por um lado, as condições materiais e, por outro lado, a ausência do Estado era muito patente na região norte do país, principalmente na região de Cabo Delgado. São áreas muito extensas e, por outro lado, com uma pobreza muito extrema e uma ausência de serviços do Estado muito patente. 40 anos depois, você interroga-se a si próprio como é possível que grande parte das infraestruturas sociais, mesmo alegando questões do conflito armado, 16 anos, eu acho que era possível fazer muito mais do que aquilo que foi feito. Então, toda aquela região de Cabo Delgado tem condições muito favoráveis para o alastramento do conflito. Tem a questão da pobreza, tem a questão do desemprego, principalmente na camada jovem, tem a questão da incapacidade das instituições do Estado, principalmente de defesa e segurança, de conter grande parte das ações no terreno. Não é uma incapacidade simplesmente da parte do sistema de defesa e segurança, principalmente a parte de inteligência. E isto compromete muito a ação das próprias tropas no terreno, porque se você não tem uma boa inteligência, não tem uma grande penetração no terreno e na própria comunidade, fica muito difícil, por exemplo, o exército ter informações reais daquilo que está a passar. E, por outro lado, tem um grande problema, que é um problema de dimensão regional. Se você for a ver, há questões que têm que ser postas na mesa, que os primeiros ataques deste grupo foi feito na Tanzânia. E mais tarde, resultado da ação das tropas da Tanzânia, grande parte daquele grupo que estava a atuar entre Tanzânia e Moçambique, através das redes clandestinas, acabaram por vir para a zona de Moçambique. E foram empurrados. Sim, e a questão que se coloca é, por que até hoje na Tanzânia não tem este alastrado todo da conflitualidade e em Cabo Delgado nós assistimos um alastrado deste problema? Esta é uma questão de fundo nesse processo. Então mostra também claramente de que a estratégia que está sendo adotada por nossos vizinhos na Tanzânia, se calhar é uma estratégia muito mais eficiente do que a estratégia que está sendo adotada pelo governo de Moçambique. E, por outro lado, nós encontramos uma certa resistência por parte do Ministério da Defesa e da parte também do Sistema de Defesa e Segurança de discutir esses assuntos de forma muito aberta com instituições que, direta e indiretamente, estão no terreno a tentar fazer a recolha de informação. Então, um país que se fecha a si próprio e não quer discutir com os outros atores da sociedade civil ou da academia para discutir o problema, que é um problema real, fica muito difícil, mesmo com o apelo do Presidente da República de que, olha, temos que unir as forças, mas parece que é mais a nível de discurso e não a nível, por exemplo, de materialização
no terreno de uma infraestrutura necessária de complementaridade entre a academia, o sistema de defesa e segurança, o sistema, por exemplo, do Ministério do Interior, o sistema de inteligência e muitas das vezes até quando a academia aproxima-se ao Ministério da Defesa ou ao sistema de segurança deste país, ele já vê a academia com uma certa suspeita, porque nunca na história deste país trabalhamos conjuntos para poder resolver o problema desta natureza. Por exemplo, como é que o nosso exército vai reajustar o seu modo operante, tomando em consideração a forma de atuação desses grupos? Enquanto esses grupos têm a capacidade de reajustamento às dinâmicas, às circunstâncias da atuação do nosso exército ainda atua numa maneira muito clássica, que não permite, por exemplo, de uma forma muito eficiente combater esse tipo de grupo. Por exemplo, enquanto nossos homens atuam com 50 ou 60 homens, esses indivíduos têm uma técnica de guerrilha e um grande conhecimento do terreno, o que permite a eles ter uma mobilidade superior ao nosso próprio exército. Por exemplo, num grupo de 5 ou 6, 300 pessoas, divididas em 5 ou 6, eles podem parecer muitas pessoas. Enquanto nosso exército, a capacidade de mobilidade, dada a sua natureza e a forma que foram treinados, fica muito difícil. É um exército convencional para atacar uma questão de guerrilha. E nós já tivemos uma experiência dessa com a Guerra dos 16 anos. Por exemplo, na região da Zambésia, o que salvou a Zambésia do controle da Renamo? Foi a criação, direta ou indiretamente, por parte de algumas estruturas locais dos tais chamados Naparama, que fez com que a Renamo tivesse duas frentes de atuação. Uma, ter que atuar e conter as investidas das tropas governamentais, outra, ter que atuar e conter também as investidas de Naparama. Será que a experiência desta guerra civil não nos ajuda também a refletir de que a gente tem que ter um outro modelo de atuação, com unidades mais móveis e se calhar com milícias muito mais preparadas, que têm mais características de camponeses do que, por exemplo, um exército convencional? Quem pensa esses assuntos para depois ter a capacidade de reajustar, para reajustar a circunstância da atuação desses grupos? João, vamos refletir sobre estas questões. Deixe-me introduzir os outros convidados. Aqui o presidente, Mohamed Yassine, também queria introduzir. Eu sei que Mohamed Yassine é especialista em assuntos do Médio Oriente. Este grupo tem ligações, como o João dizia, regionais. Eu estava a ler um artigo de um jornalista queniano que está baseado em Nairobi, Sunguta West, penso que é assim. Ele identifica este grupo como o tal Ansar al-Sunna. E segundo ele, é um grupo islâmico, portanto, emergente em Moçambique. Começou como uma organização religiosa em 2015 e tornou-se uma organização militar a partir de 2017, e que era liderado por um clérigo do Quênia, que foi morto em 2012. E o grupo é inspirado no Al-Shabaab do Quênia. Daí, se calhar, a parte inicial ter sido chamado de Al-Shabaab pelos habitantes de Cabo Delgado. Aqui estou a citar um pouco as ideias que ele traz. Ele diz que o grupo tem ligações regionais ao fenómeno de extremismo que está em desenvolvimento na Tanzânia, na Somália e Sudão. Queria ver se esta caracterização que ele faz está certa e quais as informações que tem. Então, muito obrigado. Boa noite aos telespectadores que nos ouvem e vê. Boa noite a meus colegas de painel e assim Jeremias. Bom, eu penso que, olhando para o conflito de Cabo Delgado primeiro, o princípio, na altura do estudo feito, estava virado para uma certa dimensão. E nos últimos 3 anos, este conflito já sofreu variadas metamorfoses. E segundo, é preciso muito bem perceber a gênese das pessoas que estão envolvidas ou consideradas estar envolvidas no conflito para poder perceber qual é o modelo de atuação. Tenho dito muitas vezes que é preciso separar a percepção que se tem sobre o Al-Qaeda ou Al-Shabaab ou Ansar al-Sunna. É preciso saber separar esses 3 grupos, porque os 3 grupos têm, por vezes, objetivos diferentes e formas de ação também totalmente diferentes. Podem coincidir num objetivo, que é o uso da força bruta para incutir o medo
E isto é normal para um grupo terrorista, no sentido de influenciar o ciclo de decisão ou influenciar a mudança política num certo local, mas o objetivo final tem sido sempre diferente. Enquanto que o Al-Qaeda pretende uma expansão global, visando a implantação do modelo de Califato, ou modelo de Sharia para um certo local, o Al-Shabaab, a dimensão de intervenção do Al-Shabaab tem como objetivo fundamental ocupar espaço. Então, se pegarmos esses dois exemplos, que é o modus operandi dos grupos... É um pouco igual ao do Estado Islâmico. Exatamente. É ocupar espaço. E também é preciso separar, há uma grande diferença entre o Talibã e o Al-Qaeda. São grupos também totalmente diferentes e agem de forma diferente. Ansar Sunnah. Não se pode pegar o Ansar Sunnah como se fosse um grupo de uma certa dimensão que se pensa, porque não é. O Ansar Sunnah nunca foi um grupo militar. Mas os outros são grupos militares, com objetivos claros, o uso de força bruta. Agora, comparar o que está acontecendo com o Simba da Praia, logo a priori, com um grupo meramente religioso, e eu, logo no princípio eu disse que era provavelmente brincar política com terrorismo, que politicamente nós estarmos a brincar com uma questão muito séria. Agora, olhando para a expansão do conflito, Cabo Delgado e, como bem disse, agora Niassa, então partimos logo do ponto fundamental. De que grupo nós estamos a falar? Se é um grupo de expansão, então estamos a falar de um grupo que seja ligado ao Al-Shabaab. Então retiramos de lado o Al-Qaeda. Mas também há um fundamento principal, que é por que existe um grupo formato do Al-Shabaab? É uma questão política ou simples terrorismo? Eu acho que é uma questão política. O Al-Shabaab sempre atuou dentro de um círculo fechado, que era a Somália, e tem objetivos claros da sua ação no Quênia e no Uganda. Recordar que no passado nós já tivemos uma situação aqui de uma barcaça Vega 5, na altura, que tinha sido sequestrada por piratas no alto mar, e que com o andar do tempo percebemos que há uma importância fundamental na rota do tráfico de seres humanos, de droga, por aí à frente, em relação à localização de Moçambique e à fragilidade em termos de defesa. Então, Moçambique não é somente um alvo, Moçambique é o corredor do crime organizado. Agora, é preciso que estes grupos consigam ter lugar de expansão e se sentirem estáveis. Será que Cabo Delgado é este o local? Ou procura-se lugares onde a existência da força, como bem dizia o colega de painel, a existência da força de defesa, uma existência coordenada, é inexistente. Associar o Islã a esses grupos, sim. Olha para a conjuntura de Cabo Delgado. A maior parte da população de Cabo Delgado é muçulmana. Logo a priori, se existirem pessoas que estão ligadas a estes objetivos expansionistas e são de Cabo Delgado, automaticamente serão muçulmanos, por ser a maioria. Independentemente se existem outras religiões envolvidas, mas eles serão sempre a maioria. Vejo aqui dois problemas fundamentais. Primeiro... Então está a dizer que não tem base religiosa, é isso? Não, é um ataque, pode ser um ataque de muçulmanos de Cabo Delgado, mas não visa objetivos islâmicos. São coisas diferentes. Podem ser objetivos de expansão ou objetivos políticos. Muçulmanos como atores apenas. Como atores, sim. Agora, vejo aqui também um grande erro logo no princípio, que é um dos erros fundamentais que facilita a expansão de um grupo terrorista islâmico é a falta de verdade por parte do governo, em qualquer parte. Repara que isto, quando acontece... ouvimos até o comandante-geral da polícia dizer que deviam entregar as armas e que se isso não acontecesse uma semana, iria rechaçá-los. Bom, se o governo falta a verdade substancial sobre o que está a acontecer em Cabo Delgado, dificilmente vai deter um grupo, por mais pequeno que seja. Mas assim, eu queria voltar ao ponto que a pergunta toda a gente quer se fazer. Quem são essas pessoas? Estão mais próximas de Al-Shabaab?
do tal Ansar Suna, da Al-Qaeda, ideologicamente e até pelo seu modo de operando, naquilo que é o seu conhecimento. Por aquilo que eu percebo de Cabo Delgado, o modus operandi está mais a copiar o modelo do Al-Shabaab, porque é um modelo de expansão, diferente do Al-Qaeda. Agora, Ansar Suna, o que é que significa Ansar Suna? Ansar é todo aquele que apoia. Sunnat é a tradição do profeta. E para ser um modelo de Ansar Suna no verdadeiro sentido, não pode estar somente ligado ao Quênia ou à Somália. Tem que ser um grupo ligado um bocadinho mais acima desses dois países. Porque esses países, os grupos que lá atuam, são meramente grupos políticos. O que Al-Shabaab quer dentro da Somália é o seu lugar político e o retorno ao modelo de governação, ao modelo de Sharia. O que faz atacar o Quênia é porque o Quênia é a fonte pela qual as forças da União Africana, que perderam espaço na Somália, têm as suas bases. E é a Quênia Quênia e Uganda têm a maior força dentro da Somália. Aí serem grupos a serem atacados. Deixa-me ouvir aqui o Juma. Ou seja, Juma, boa noite também. Também queria ouvir as suas opiniões. Eu li um artigo da Iniciativa Global contra o Crime Transnacional Organizado, que é um artigo de outubro de 2018. Ele diz que este grupo está associado à dinâmica da economia ilícita reinante em Cabo Delgado, que tem servido de território de trânsito do tráfico de heroína proveniente da Ásia para a Europa e África do Sul, do comércio ilegal de marfim e contrabando de bens, sobressaindo sobretudo a madeira, e que prevê um crescimento desta economia ilícita por consequência também da insurgência, bem como um aumento da violência. Ou seja, significa que um conflito que perdure no tempo. Daquilo que é a sua leitura, do seu conhecimento, o que é que lhe parece esta associação deste grupo a esta rede de uma economia ilícita? Muito obrigado, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade que me é concedida. De seguida, eu queria dizer uma coisa que talvez que seria muito importante antes de começar. Fazer comentários sobre este assunto de Cabo Delgado é um pouco complexo. É complexo porque, na medida em que nós não devemos tomar partidos logo ao iniciar, de que isso seria responsável A ou X ou Y. Porque se formos a reparar, como é que essa situação de Cabo Delgado acontece? Já tivemos situações em que até agora não conseguimos ter alguma explicação. Em princípio, existia esse estudo que estávamos aqui a ouvir. Esse estudo revela algumas situações que foram encontradas no terreno. Agora, quando formos fazer uma análise sobre a questão do crime transicional que estava aqui a citar, poderíamos dizer que o Cabo Delgado está sendo utilizado como um corredor que está sendo sofisticado por algumas pessoas que têm o poder e que usam aquela via, conforme disse aqui o colega do painel Yacine, usa-se como corredor por falta de... nós temos aquele canal, não tem uma proteção. Então, essa fragilidade de inexistência de alguma proteção torna o canal como um corredor que se pode utilizar para vender ou fazer passar qualquer que seja a atividade maligna para acrescentar o mercado que está na região, que nós sabemos muito bem. A situação de Cabo Delgado, quando formos analisar no sentido vertical, vamos entender que a sua ligação não tem muito a ver com a situação da Somália ou Al-Shabaab ou o que estava-se a dizer. Está-se a tentar trazer um rosto para se encontrar alguma identificação. Se formos analisar, no início diziam que não, é Al-Shabaab. A palavra Al-Shabaab em Cabo Delgado, quando nós procuramos saber no início, há 2 anos atrás,
Ele dizia, não, são Al-Shabaab porque são jovens que estão numa zona, eles se chamam por Al-Shabaab. A palavra Al-Shabaab quer dizer jovens. Shabab quer dizer jovem. Então, quando se diz Al-Shabaab, as pessoas associam a grupos terroristas que existem nos outros países, Somália, por aí em diante. Tu acha que não tem nenhuma ligação com esses grupos? O assunto que está a acontecer em Cabo Delgado não tem nenhuma ligação com nenhum desses grupos. Quais são as suas raízes? Pode-se estar a utilizar alguma ferramenta que pode induzir a opinião pública a pensar que este é um grupo organizado que esteja ligado ao Al-Shabaab. Temos que ter muita atenção. A partir do momento que nós vamos assumir de forma direta de que este grupo está ligado a assuntos terroristas, sem fazermos uma análise profunda sobre o assunto, podemos incorrer um erro de levantar uma acusação para um grupo ou dissermos que este é um grupo que está ligado a um grupo terrorista só para recebermos a intervenção daqueles que têm a sede de poder chegar em Moçambique, fazer uma intervenção, porque a partir do momento que se diz que em Moçambique há terrorismo, ou há grupos terroristas que estão a aterrorizar Moçambique, a comunidade internacional, através das Nações Unidas, pode utilizar algum meio para poder entrar em Moçambique, dizendo que tem ataques terroristas, existem terroristas. Se descartarmos esta componente internacional, vamos explicar de forma endógena, como parece sugerir. Sim. Que fatores é que propiciam o surgimento de um movimento desta natureza? Internos. Internamente, este assunto, existe alguém que deve explicar. Porque o governo deve explicar o que é que está a acontecer. O que é isto? Porque, analisando os factos anteriores... O governo já veio dizer que não sim, sabe o que é. O governo não sabe, mas analisando os factos no início, nós, se recordarmos, o comandante-geral, segundo aquilo que disse, ele dizia que vamos dar um período de 10 dias que entreguem as armas. Então, qual foi o estudo que ele havia feito para poder ter esse posicionamento? Então, precisamos de analisar este assunto sem nenhuma paixão e sem levantarmos a bandeira que já ganhamos, que olha, aquilo é Al-Shabaab. Todas as imagens que saem, montagens, há várias montagens que estão a surgir agora. Já tivemos um vídeo que fazia dublagem, que dizia que era o Al-Shabaab, que estamos aqui. Tudo é dublagem. Agora, o que nós precisamos é saber qual é o rosto de facto desta situação. Não se pode agora concluir de que esta situação é preciso que as entidades responsáveis pela defesa e segurança entrem no terreno para apurar esta situação. Que não se deve nunca utilizar a linguagem que tem sido fácil. Este grupo é o grupo YX. Não devemos fazer isso. Deve-se entrar no terreno para se fazer uma investigação. Aquilo que estava a dizer o Sr. Pereira, aqui estava a dizer uma coisa que é muito importante. A contra-inteligência, vamos reparar uma coisa. Quando formos entrar no mato, se encontra o insurgente, está a utilizar o fardamento que o próprio militar utiliza. Então, como é que nós podemos decifrar quem é quem e de onde é que vem essa situação? Então, é preciso que se faça uma investigação exaustiva por forma a não cometermos erros que se cometeram no passado, onde se dizia que a Renama é um punhado de pessoas e alastrou-se e durou 16 anos. Então, agora deve-se utilizar uma inteligência por forma a não se deixar levar com falâncias que não têm nenhum fundamento. No meu entender, esta situação precisa de uma investigação profunda para se saber qual é a origem. João, queria voltar a si. Este documento da Iniciativa Global contra o Crime Transnacional Organizado, que estava a citar inicialmente, diz que esta é uma organização, esta que está a protagonizar isto, supostamente ligada ao tal Ansar al-Sunna, é uma organização fortemente estabelecida, tanto com grandes alicerces sociais, e por isso consegue fazer, para além de financiar as suas operações com o dinheiro resultante da atividade ilícita, consegue fazê-lo também por via das angariações feitas por jovens, enfim. Aliás, há uns meses, o gabinete financeiro, já me foge o nome, o diretor fez uma apresentação num evento aqui, onde ele dizia que as plataformas que nós temos aqui de transações monetárias, introduzidas recentemente, sobretudo para as telefonias móveis, estavam a contribuir grandemente para ajudar a angariação destes valores.
Portanto, é uma afirmação que eles fazem. A ausência da reivindicação política que foi referida aqui pelo Yacine, na sua opinião, quer apenas indiciar que o objetivo é instalar o tal corredor sem fins políticos, ou é apenas uma primeira fase de conflito? Muitos dos conflitos começam sem reivindicações políticas. Aliás, basta ver a história que nós tivemos aqui, a reivindicação ela só vai surgindo aos poucos. O que é que lhe parece? Não, em primeiro lugar é preciso, se calhar, tentar esclarecer uma série de coisas que ainda não ficou muito bem esclarecidas. Sobre a questão das origens, é muito bem claro de que existe uma forte ligação entre Quênia, Somália, Tanzânia e a questão de Moçambique. E vai dizer por que o conflito está em Cabo Delgado e não em Sofala ou na zona centro. Então, nós vamos ver todos os conflitos surgem daquela dimensão onde você tem uma logística mínima por fazer. E neste caso, nos últimos 10 anos, há um corredor de ligação que foi feito da saída de jovens de Mocimboa da Praia, Nangade, Palma e Macomia, e que foram estudar nas grandes mesquitas, na Arábia Saudita. Não na Arábia Saudita, mas na Tanzânia, na zona de Zanzibar. São mesquitas, muitas das vezes criadas por grandes líderes islâmicos, que tinham ligações com alguns movimentos de uma interpretação do Corão que era contrária à interpretação clássica que existia naquela região de Cabo Delgado, mesmo de Tanzânia. E algumas dessas interpretações do Corão era feita na base de algumas correntes teológicas que estão dentro do Islã. E algumas dessas correntes teológicas quais são? São a corrente salafista, tem a corrente wahhabista e tudo isso, porque o próprio Islã também não é tão homogêneo assim como foi também a própria Igreja Católica. Por isso que muitos autores internacionais chamam os Al-Shabaab ou outros grupos como os reformistas do Islã, da mesma maneira que existiu o protestantismo dentro da Igreja Católica, que é mais ou menos como é que você interpreta o Corão e como é que você usa a religião como um instrumento de politização. Quando eles falam e dão essa classificação de que seguidores do profeta, significava o quê? Na interpretação daquele jovem. Eles queriam distanciar a forma da interpretação do Alcorão por parte das mesquitas tradicionais que existiam em Mocimboa da Praia ou naquela região, com a forma nova de interpretação que eles estavam a dar do Corão. E muitas das vezes sem grande conhecimento do Corão. Porque diferentemente da Igreja Católica, por exemplo, onde o catecismo tem uma padronização. O catecismo que é ensinado, por exemplo, em Moçambique, é o mesmo catecismo que é ensinado, por exemplo, em Angola, na Itália, em Portugal e tudo isso, porque há uma instituição que faz a verificação disso tudo. Mas no Islã, embora que o Corão esteja lá, embora que alguns livros sagrados também estejam lá, não há uma instituição centralizadora que faz uma verificação do processo da interpretação do Corão nas mesquitas. Esta é a dimensão religiosa. Sim. E depois... a componente em que ele já pregou uma ideologia anti-Estado, onde é que ela surge? Por quê? Porque qualquer movimento, se quer ganhar terreno, tem que ter um discurso anti-Estado. Por exemplo, quando a Renamo iniciou a guerra, 16 anos, quais foram os primeiros elementos a ser atacados? Eram as infraestruturas que representavam o Estado, o seu poder de controle sobre a população. Uma vez que eles retiraram a ausência do Estado lá, matando o secretário do bairro, queimando as escolas, destruindo o chefe de 10 casas e tudo isso, significava ter um território muito vasto sobre o seu próprio controle e a partir dali estender a sua própria administração. Então, ao estender a sua própria administração, significava ter o controle não só do território físico, mas também ter o controle da população. E neste momento, o que os Al-Shabaab também estão a fazer? Estão a usar a mesma técnica que é usada com qualquer movimento de guerrilha, qualquer movimento de libertação usou a mesma técnica, é retirar a possibilidade de resistência para poder convencer a própria população. Agora, o Yacine estava a falar sobre a questão de expansão ou não expansão. Não há nenhum movimento, quer ele de guerrilha, quer esse tipo de movimento, que não tem um objetivo de expansão. Porque quanto mais território controlar, melhor é para eles.
E, por outro lado, quando se fala da logística, dos comércios ilícitos e tudo isso, qualquer guerra, qualquer tipo de situação daquela natureza precisa de uma logística. Durante a Guerra Civil, por exemplo, em relação a Renamo, os mecanismos de financiamento da guerra também foi muitas das vezes usado até venda de marfim. E, por outro lado, as alianças que tinha com algum setor empresarial que foi marginalizado dentro do processo da transição. Nunca, na questão dos Al-Shabaab e de todos os outros movimentos islâmicos, vem do negócio ilícito. Por exemplo, na Somália, 300 milhões de dólares americanos é arrecadado pelos Al-Shabaab na venda de carvão. No caso concreto de Mocimboa da Portanto, acha Praia, que estes grupos, à medida que perseguem os seus objetivos, em simultâneo, dedicam-se a essas atividades para poderem se autofinanciar? Exatamente. Por quê? Porque eles precisam da logística para poder, por exemplo, alimentar os seus homens. Precisa de dinheiro para poder comprar armamento. Precisa de dinheiro para comprar medicamento. Precisa de dinheiro para até em algumas áreas, providenciar serviços que o Estado não providenciava. Só que, agora, por exemplo, eles estão numa mudança estratégica. Por exemplo, por causa da grande presença militar na Somália, das tropas africanas, e por outro lado, do apoio que os americanos e os europeus estão a dar naquela situação, os Al-Shabaab e os outros movimentos estão à procura de novas rotas de financiamento para esses grupos e, por outro lado, uma nova rota de recrutamento de jovens para que este processo todo. E no caso concreto de Mocimboa da Praia e daquela zona, há uma coisa muito interessante que também tem que começar a ser percebido. É de que o processo de recrutamento tem sido feito muito em jovens de sexo feminino. Quando esses grupos começam a recrutar esse tipo de grupo-alvo, estamos a entrar numa nova fase da guerra. É que é a fase da guerra em que eles poderão, tarde ou cedo, começar a usar as mulheres no ataque bombista. Por quê? Porque começam a ter dificuldade no recrutamento de jovens e é muito mais fácil de começar a recrutar as mulheres para servir 2 funções ou 3 funções. A primeira função é servir de escrava sexual para as tropas que eles dispõem, ou para aqueles membros da guerrilha que eles dispõem. E, por outro lado, serve também de escravas sexuais na troca com outros grupos de Al-Shabaab ou outros grupos de movimento islâmico em outros sítios, para eles poderem providenciar logística para aquelas unidades que estão a operar em Mocimboa da Praia. E muitas das vezes é usada como elemento de recolha de informação porque existe maior suspeita nos homens do que nas mulheres. Então, nós estamos aí a encontrar novas dinâmicas do conflito que é preciso cada vez mais estarmos muito atentos a alguns dos sinais das mudanças dos seus próprios comportamentos. Portanto, acha que mais dia menos dia, então, esta reivindicação política vai aparecer? Tarde ou cedo vai aparecer. É o processo normal do próprio crescimento. Mas, assim, parecia que estava a discordar desta posição. Discordo 90% do que o Dr. João Pereira diz. Provavelmente é que é preciso perceber o Al-Shabaab. Não existem grupos do Al-Shabaab. O Al-Shabaab é um grupo, um só. E estes grupos não se misturam. Por qualquer território onde ele atua é o mesmo. Não atua. Repara só. É um comando único. Um comando único. Repara que mesmo Boko Haram, que é um outro grupo de lado, por várias vezes tentou formalmente ter alianças com a Al-Qaeda e foi rejeitado. Porque a área de ação e o modus operandi são diferentes. Não existem muitos Al-Shabaab. E depois a interpretação do Alcorão. E eu penso que o professor parte de uma base errada. Base errada porque o Salafi, os Sunnis, e bem disse aqui o professor, o Wahhab, também são denominações, para além de serem diferentes, são enquadradas de forma diferente no Islã. Okay? Não é possível dizer que este é Salafi e este é o Wahhab. Existem linhagens, os Salafitas, Aqlaliyin, Duruso, essas outras, cujo Wahhab aparece muito tempo depois. E é preciso, e isto eu digo com muita facilidade, eu estudei na Arábia Saudita, eu sou Wahhabi, se assim fosse o caso. Quer dizer, eu saí de uma escola islâmica também. Então, não é tão simples juntar esses grupos e considerá-los todos eles iguais. Não é possível. São questões totalmente diferentes. E segundo, os sufis e os salafis
tem também sua zona de ação, onde Moçambique não é. Não é, por completo. Eu insisto e ficaria satisfeito se alguém me provasse que sim, este é um grupo sufi. Este é um grupo salafi. E o significado de salafi? Salafi não é um grupo armado. Não é. Por completo. É uma linhagem das várias linhagens islâmicas, onde tem o seu conceito de reza. A diferença é só no rezar. É que difere um salafi de um wahhabi e de um hanbali por aí. Então, aí eu acho o contexto agora daquilo que está a acontecer em Moçambique. Acha que, portanto, a diferença da interpretação do Alcorão não é a razão deste conflito? Não é por completo. Em Moçambique não é mesmo por completo. Tanto como os alunos que foram estudar na Arábia Saudita, pelo número, são muito poucos. Este provavelmente tenha sido a primeira coisa detectada no estudo que foi feito, que era comparar com os alunos que estudaram na Arábia Saudita. Provavelmente nós somos 22, 23. Este era eu, inclusive. Então, este era o primeiro ponto que a gente disse, bom, espera aí, nos estão a levar para um assunto que não nos diz respeito. Moçambique também é aluno da Arábia Saudita. Então, logo a priori, aqui, provavelmente partimos de um passo errado. Segundo, olhando para a zona de Zanzibar. Dentro da Tanzânia, comparando Dar es Salaam e Zanzibar, dentro da Tanzânia, Zanzibar, hoje em dia, é a zona com menos mesquitas. Hoje. Existe, a nível da África Austral, os considerados amigos de Zanzibar, que têm como objetivo fundamental gerir os conflitos de índole religioso. E, por alguma razão, eu faço parte do grupo Amigos de Zanzibar, e que é também um grupo aceito pela própria União Africana. E, dizendo isso, dizer que, a nível da SADC, somos 2 membros da União Africana que lidamos com conflitos interreligiosos. Eu e mais um sul-africano. Então, Cabo Delgado pode-se comparar com a Zanzibar antigo na altura que era considerada Pemba. E voltamos para o ponto fundamental, é pela sua ligação marítima. Mas agora há um historial antigo dessas duas zonas que os separam. Não é possível a 100% considerar o que aconteceu no Zanzibar, como foi dito que houve um problema em Zanzibar e que foi resolvido, mas que do lado de Moçambique não foi. Esquecemos de um fator fundamental para a gestão territorial ou da soberania de um Estado. É que entre Moçambique e a Tanzânia nós não temos fronteiras reais. Olha. Mas também como não temos com Malau, como também Sim. não temos com Zimbábue, como Claro. também não temos em qualquer país, em qualquer continente, todas as fronteiras são artificiais. Sim. Mas o que é que leva, por exemplo, na Tanzânia a não ter? Se calhar, se eu assim tivesse feito um trabalho de campo de 3 meses em Mocimboa da Praia, teria compreendido certas coisas sobre a interpretação do Corão que era feito pelos próprios grupos. E podia ter perguntado por que aqueles jovens nunca se enquadraram dentro das mesquitas e por que as pessoas dentro das mesquitas, que controlavam, por exemplo, Sheikh Bones e todos esses que tinham controle de certas mesquitas, rejeitavam a interpretação do Corão feita por esses jovens. E por que eles depois construíram as mesquitas separadas dessas mesquitas? Mas posso lhe explicar isso. Por quê? E aproveito de dizer que eu sou de Mocimboa da Praia. Sim. Eu, pessoalmente, sou de Mocimboa da Praia. Sim, então, e a maior mesquita que existe é Mocimboa da Praia do meu avô. Sim. Então, eu conheço perfeitamente Mocimboa da Praia. Não era novidade. A diferença, professor, quando se fala da interpretação atual do Corão, diferente do modelo em que os mais velhos, também nossos professores, ensinavam o Corão, está em questões ligadas não às jurisprudências islâmicas. São questões laterais que são usadas como tradição dentro do Islã, mas que o Islã não os considera fundamentais. A questão de Maulid, por exemplo, a questão agora a gente tem do Khutbah em português, a questão, por exemplo, do modelo de fazer o Tarawih, quantos recatos são feitos ou não, são questões que, do ponto de vista fundamental, a discussão que existiu no Cabo Delgado foi no sentido de, bom,
como é que se pode trazer de volta esta questão que é real, do ponto de vista de jurisprudência, para os velhos, de forma a não criar cisão. Existe cisão entre os mais velhos e os novos? Sim, mas não é uma cisão que pode levar à existência de grupos armados. A outra questão fundamental... Portanto, acha que é uma diferença geracional... Sim. Existe aqui em Maputo. Mas que não... Aqui em Maputo existe. Existe em grande escala também aqui em Maputo. Mas não leva a tal problema militar. O que eu entendo... Mas voltemos ao essencial para explicar o que está acontecendo em Cabo Delgado. Voltando ao ponto. Eu olho para a questão econômica. Repara só na zona de Namoto, que é também a zona que fiscalizei há algum tempo atrás. A Tanzânia, enquanto a Tanzânia aplica uma taxa em relação ao fardo de roupa, Moçambique não aplicava taxa. Daí ser normal que os da Tanzânia atravessassem o rio de manhã para vir para Mocimboa da Praia, comprar o volume de fardo e regressar. Um ponto. E que logo a priori, e que vai a ser também piorado com a decisão do Estado de considerar o visto de fronteira ou o livre passe por 90 dias, diferente daquilo que tinha sido imposto. Segundo, a nível de Mocimboa da Praia, existe um aeródromo que, do ponto de vista legal, está encerrado. Mas aquele aeródromo emite vistos, na qual eu, como deputado, fiscalizei aquele lugar, encontramos esse problema e reportamos. Aqueles vistos ali são emitidos para o primeiro porto, que também está encerrado, é Mocimboa da Praia, que recebe barcos de pequena escala de noite. E voltamos para uma questão muito importante, é que há 12, 15 anos atrás, estivemos aqui a falar da droga de 12 ou 44 toneladas por aí, que foi encontrada em Nacala. Aquela droga não era de Nacala. Aquela droga vinha de um certo local, que era dirigida até Nacala para ser baldeada para um outro local. Será que a rede de droga continua? Evidentemente que sim. A questão que deve ser colocada é quem são as pessoas que controlam as redes de droga. Nunca é peixe miúdo. Em nenhuma parte do mundo o que quer dizer? Estas redes estarão a financiar estes grupos? Agora, a questão da existência de variados grupos naquela zona. Há uma relação fundamental que o professor aqui colocou entre Quênia, Tanzânia e Moçambique e Cabo Delgado, mas há um denominador comum, é que todos aqui falam Swahili. E que logo, na teoria islâmica, o primeiro ponto é que onde a pessoa estiver, desde o momento que é muçulmano, torna-se automaticamente irmão do outro. É a teoria básica do Islã. Então, nunca pode haver uma separação entre esses três países, independentemente das fronteiras. Então, volto para esta questão fundamental de igualdade do ponto de vista de comunicação, como também um fator fundamental para a expansão daquilo que se pretende. Mas isto ainda não está a responder à pergunta de base. Quem são estas pessoas que protagonizam isto? Quais são os seus objetivos? Eu vi aqui a explicação de Moussagi, colocando de fora a possibilidade de existência de um corredor externo para Moçambique e voltando para a questão interna. Olha, este deve ser um terrorismo interno. Existe também no Conselho Internacional o que nós chamamos de terrorismo de Estado. O que é que visa o terrorismo de Estado? E eu vejo aqui duas denominações. Enquanto nós chamamos de terrorismo, o Estado os chama de insurgentes. Se o Estado os chama de insurgentes, é porque entende que insurgiram sobre um certo assunto. Qual? Se o Presidente da República apareceu a dizer que sabe que são pessoas que financiam, que estão na Beira, outras em Maputo, então já não é lógico dizer que não tem rosto. Porque conseguiu-se identificar que essas pessoas que financiam alguém, então existe um rosto. E volto ao meu princípio básico, que é, se o Estado não estiver interessado em francamente falar com a população o que é que se trata, qualquer sinal que for usado, pequeno ou grande, por parte dos que são considerados ou terroristas ou insurgentes, a dimensão torna-se maior, porque não temos nenhuma verdade contrária. Ou seja, volto assim, e volto àquela afirmação que eu estava aqui a ler da Iniciativa Global contra o Crime Transnacional Organizado, de que esta organização está fortemente estabelecida localmente, tem alicerces sociais junto das comunidades. Faz sentido ou não? A experiência mostra-nos, até a partir da própria história da Frelimo, que não se faz guerrilha sem apoio do povo. E vimos depois na questão da Irlanda. Será um pouco isto?
Antes de eu responder à sua questão, eu queria discordar algumas afirmações aqui do professor. Não estou a discordar porque ele falou de forma errada ou falou de forma acertada. E que ele não sabe o que está a dizer sobre o assunto. Então, aí existe uma diferença. Porque uma coisa é eu sair, ir fazer um estudo. Toda a gente pode fazer um estudo. Fazer um estudo, ter conclusões abstratas, ou conclusões que não têm nenhuma lógica sobre o estudo, eu acho que às vezes isso banaliza a nossa forma de ser e estar. Então, eu quero dizer que em Cabo Delgado, naquela situação em que se encontrou há 2 anos atrás, logo correu-se para essa questão de que eram pessoas que estavam a contradizerem-se, porque um interpretava dessa forma. Isso é uma falácia que não tem nenhuma ligação com a verdade. Isso estou a falar abertamente. Desafio aqui o professor, se tiver que fazer o debate numa situação diferente, podemos fazer, porque ele está a dizer o que ele não sabe. A verdade é que ele está a dizer o que não sabe. Agora, sobre a questão que estamos a colocar agora, em relação ao uso daquela via como corredor ou como um caminho para o crime, eu poderia dizer que aqueles senhores que estão a fazer aquela situação, de facto, ninguém até agora consegue identificar quem são eles. Porque se formos a dizer que são Al-Shabaab, conforme estão a dizer algumas pessoas, poderíamos dizer qual é a prova. Só porque aparecem algumas pessoas iniciais, se formos a reparar, no início levaram cerca de 220 e tal jovens ou 40 para o julgamento. Foram absolvidos muitos deles. Foram absolvidos. Alguns, as suas esposas também ficaram aí também a sofrer. Eu volto do meu ponto inicial. Nós todos temos que ter a cautela em fazer acusações diretas. Temos que investigar esse assunto. Há muitos estudos que estão sendo feitos e esses estudos devem ter uma base sólida. Agora, eu sou... O que é que faz pensar que esses estudos não têm bases sólidas? O que me faz pensar é que, imaginemos que nós temos familiares, amigos, quando fazem a reportagem de algumas coisas que estão a acontecer no terreno, eles revelam uma coisa diferente daquilo que as pessoas estão a tentar aqui trazer. Eles revelam que é uma situação que nem eles lá não sabem explicar. Porque há coisas factuais já, decapitação de pessoas, estou a ler o que vem no relatório do Governo Provincial, decapitação de pessoas, casas e aldeias inteiras queimadas, vandalização de infraestruturas públicas. Isso. Então, é a partir daí que nós temos que levantar a suspeição. Será que esses indivíduos têm alguma coisa ligada com aquilo que se presumia que era a situação de desentendimento entre um grupo e o outro? Não tem nenhuma ligação. Vou lhe ser honesto num aspecto. Eu não posso sair agora e ir falar questões que não tenho domínio. É de cometer erros, é de insultar pessoas enquanto não queria. Só para a questão da religião islâmica, segundo a qual algumas pessoas querem se assegurar nela, é uma falácia mentirosa e que as pessoas estão a mentir. Não tem nenhuma ligação com a religião. Olha, há uma coisa que eu quero aqui frisar. A Guerra dos 16 anos tinha como líder Afonso da Cama, se formos assim a dizer. Ele era cristão. Será que íamos condenar a religião cristã pelo facto de ele ter sido um cristão? Uma coisa é ser elementos que estão a protagonizar essas situações, que estão a viver naquela zona, que podem ser muçulmanos por circunstâncias da zona onde estão a viver. Agora, uma coisa é ser muçulmano a cometer um crime, outra coisa é ser o Islã que está a incentivar um crime. Então, a situação de Cabo Delgado, temos que procurar o rosto de forma conjunta. Não devemos levantar bandeiras a dizer que é má interpretação do Alcorão. Não tem nenhuma ligação. Se calhar é preciso também clarificar muita coisa. Muitas das vezes, quando a gente sai de campo de formação que são completamente diferentes, eu não estou a dizer aqui que é um problema de muçulmano. Eu estou a dizer que a religião muçulmana muitas das vezes é politizada como um pretexto que tem outros fatores por detrás disso.
Concordo. Da mesma maneira que muitas das vezes a etnicidade, ser uma cena, ser politizado, mas o que está por detrás não é uma questão de etnicidade. É como é que o recurso do poder é distribuído na sociedade. Por exemplo, para além da dimensão religiosa, né, da interpretação do Corão, tem a questão da dimensão étnica. Por exemplo, naquela região, muitos dos Mani e dos Makua dizem que não estão representados a nível de coisa. E se você for a comparar o perfil, porque nós tivemos a ocasião, se calhar a sorte, se calhar perguntar ao Sheikh Said Habib, eu não sou um indivíduo que seja formado nisso, mas tivemos a sorte de ter Sheikh Said Habib ali e esteve conosco para poder reforçar a nossa parte da nossa incompetência e entender essas coisas todas. E graças a Deus, o Sheikh Said Habib teve a ousadia suficiente de estar conosco lá durante esse tempo todo e para ver um pouco sobre o que está por detrás daquilo. E nós tivemos até a possibilidade de usar grande parte dos discursos do Budo Rogo, que era feito em Swahili, sob a interpretação do Corão. E como é que este Corão era usado partes favoráveis do discurso daqueles homens, e não a compreensão da sua complexidade da interpretação de uma determinada coisa. Por exemplo, na própria Igreja Católica, muitas das vezes também o padre pode usar o evangelho da igreja e interpretar da sua maneira e politizar a coisa. E Sim, não, você nunca vai dizer que é um problema religioso. Onde eu queria discordar, professor, onde eu queria discordar é que quando nós estamos a insistir, utilizando esta linguagem de que teve como início o Alcorão, etc., aí estamos a transformar a sociedade ou a mente pública a pensar de que esta situação tem origem islâmica. É aí onde estou a querer dizer. Se quando diz assim, quando chegamos no terreno encontramos que houve a divergência de interpretação do Alcorão entre uma equipa e outra. Agora, qual foi a razão? Então, estamos a dizer que esta situação tem a ver com o Islã. Então, é aí onde eu estou a dizer que está errado. Por exemplo, uma das coisas que também encontra-se no discurso é de que há um grupo de muçulmanos que diz que aqueles não são muçulmanos. Então, eles próprios dizem também que somos muçulmanos. Então, por exemplo, se você vai a Mocimboa ou vai a outros distritos onde surgiram essas mesquitas, a primeira questão que você coloca é por que aquelas mesquitas surgiram? Por que aqueles homens, que grande parte deles tinham sido estudantes das madraças controladas, por exemplo, pelo próprio Sheikh Mboni, em Mocimboa da Praia, e outras madraças que foram controladas por outros imãs daquelas mesquitas, tiveram que sair e tudo isso. E nós perguntávamos a eles por que saíram. Por quê? Por um lado, era uma questão de interpretação do próprio Alcorão. Sim. Segundo, era o conflito geracional. E eles diziam, nós acabamos também de estudar, somos também treinados como imã, por que também não temos o direito de controlar as mesquitas? Sim. Está a ver? Então começa aí um conflito geracional. Mas então, desculpa, professor, será que este conflito... Bem, nesta altura vamos abrir as nossas linhas a partir desta altura para interagirmos com os nossos telespectadores. Será que esse motivo de interpretação seria motivo das pessoas poderem pegarem a arma para lutar com o Estado? Eu estou a dizer que é um dos fatores. Mas esse fator é nulo. Depois há um outro fator que são determinantes, que são também a questão da exclusão social, da exclusão política, da ligação da rede criminosa. Por exemplo, um tal Hassan, que era um dos líderes de recrutamento de jovens a nível de Mocimboa, Nangade, Palma e tudo isso. Quem era o tal Hassan? Era um indivíduo que estava ligado à rede criminosa de negócios ilícitos com Tanzânia, com Quênia, com Somália e tudo isso. E por isso que a nossa obrigação, quando fomos fazer aquele estudo, nós não estamos a dizer que nós respondemos na totalidade ou temos a explicação daquele fenômeno todo. Nós estamos a dizer que o que nos permitiu ver mostra-nos de que há uma tendência desta natureza. Agora, a melhor forma de contestar um estudo não é o que você pensa. É você ir no terreno, fazer também o outro estudo e trazer aqui evidências que possam ser úteis para a gente compreender a complexidade do problema. Deixe-me só atender os nossos telespectadores, já voltaremos aqui ao painel principal.